Então, vamos lá, pessoal. Abram a apostila de História, página 12. Nós iremos fazer da 12 a 15, página 12 a 15. Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês. Nós vamos dar continuidade aí na nossa apostila de História. Então, tá lá, a cafeicultura e os trabalhadores. Então, a gente está vendo nesse bimestre sobre o café, né? A gente viu a origem do café, quem trouxe, qual foi o meio de transporte mais utilizado, né? Qual foi o mais eficiente no transporte do café, que o Brasil se tornou o maior produtor, né? Exportador, o maior produtor e começou a exportar, vender para outros países, porque todos gostavam, era de boa, né? De ótima qualidade o nosso café. Então, nós estamos trabalhando sobre o café. E agora nós vamos ver aí, então, a cafeicultura e os trabalhadores. A comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira. Havia grandes propriedades produtoras de café. Essas fazendas contavam com centenas de trabalhadores e também com um sistema de transporte específico para o carregamento e distribuição dessa mercadoria. No início da cafeicultura, a mão de obra utilizada era composta de escravizados. Algum tempo antes, africanos das etnias iorubás, Jeje, malês e bantus foram forçados a migrar para o Brasil, sendo transportados em navios em condições péssimas pelo Oceano Atlântico. E esses navios ficaram conhecidos, né, como navios negreiros, porque eles trouxeram todos esses escravos, né, africanos em péssimas condições. Então, foi chamado de navios negreiros. Então, vocês podem marcar, pega o marca-texto, pessoal, e grifem assim o segundo parágrafo, que no início a mão de obra utilizada era composta de escravizados, mas depois eles obrigaram, então eles forçaram os africanos a virem para o Brasil para trabalharem. E aqui o nosso artista aqui, né, o Debré, ele registra vários povos, vários tipos de povos, todos africanos, mas são etnias diferentes, tá? Aí ele registra aí as imagens, né? São as cabeças de negros de diferentes nações. Então, são diversas etnias, diversos grupos, mesmo sendo africanos. No Brasil, o trabalho forçado de escravizados já existia nos engenhos de cana-de-açúcar e na extração do ouro. Tempos depois, o trabalho de africanos também foi explorado no cultivo de café. Então, desde lá, o primeiro produto, o pau-brasil, depois, né, a cana-de-açúcar, depois da extração de ouro, eles já eram utilizados como escravos. Mas, com o café, não ficou diferente. Eles continuaram a ser utilizados como escravos. Próxima página. Nas fazendas produtoras de café, esses trabalhadores realizavam diversas funções, tanto na lavoura quanto na casa dos proprietários das terras. Eles trabalhavam mais de 15 horas por dia, sendo vigiados por um capataz e não tinha liberdade de ir e vir. Toda essa exploração fez muitos escravizados se revoltarem ou fugirem das propriedades rurais. Aqueles que eram capturados recebiam severos castigos. Então, eles trabalhavam não só lá no plantio de café, colheita de café, mas eles trabalhavam também nas casas dos proprietários, né, como empregados aí domésticos. Então, eles trabalhavam mais de 15 horas por dia e eles eram vigiados por um homem, né? Esse capataz é algum homem que o proprietário, né, o dono da fazenda, deixava ele responsável. E eles não tinham liberdade de ir e vir, eles não podiam sair a hora que quisesse, andar pelo quintal, andar pela fazenda, eles não tinham essa liberdade, tá? E aí, então, muitos deles se revoltaram e eles começaram a fugir. Só que daí, os capatazes aí, né, dos fazendeiros, iam atrás com outros homens e se recuperassem, se capturassem, eles recebiam castigos severos. Triste, né, pessoal? E aqui vocês veem aí eles trabalhando, então, aí na plantação de café. Olha só quantos escravos, né, africanos. Na produção de café, todo o trabalho braçal e manual era realizado por escravizados e envolvia desde o semeio e a colheita até o processo final. Não apenas de peneirar e secar os grãos ao sol,
mas também de moê-los, ensacá-los e transportá-los. Então, eles que faziam tudo, eles plantavam, eles cuidavam, eles colhiam, eles limpavam, né, secavam, eles moíam, depois ensacavam, depois transportavam. Então, eram tudo responsabilidade dos escravos. Tudo, 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 tudo. Para ser consumido, o café deve ser torrado e moído. E antigamente utilizava-se pilão para moer os grãos de café. Então, pilão é esse daqui, ó. Acredito que até em casa vocês podem ver os avós, bisavós devem ter em casa, né? Que soca e amassa, né? Esse é o pilão. Próxima página. Os escravizados carregavam as sacas de café pela cidade da estação ferroviária ao porto e, conforme mostrado a seguir, eles marcavam o passo com um sino ou um chocalho. Esta gravura de Joaquim Teve representa um grupo de escravizados carregando sacas de café, olha que triste, pessoal, pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro até o porto. Então, olha só, eles carregavam esses sacos de café até o porto, desde a estação ferroviária até o porto. E era marcado por um sino, então eles carregavam para que os donos, né, os supostos donos, né, que se achavam donos, que na verdade não eram, mas eles se achavam donos, os proprietários das fazendas, para que eles pudessem ouvir o barulho do sino e saber mais ou menos onde eles estavam. Por que eles faziam isso? Para eles não pararem no caminho, descansarem. Nossa, olha só que trabalho escravo de verdade, né, pessoal? O sucesso da produção do café brasileiro, além do tipo de solo apropriado, dependia do trabalho escravizado. Então, infelizmente, né, todo esse sucesso que o Brasil recebeu lá fora, né, por ter o melhor café, tudo isso se deve ao trabalho escravizado, ao trabalho dos escravos africanos, infelizmente, né? E depois vocês têm aí uma foto, então tá lá, escravos na colheita de café. Aqui essa colheita foi no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro. Então aí vocês têm essa imagem aí. Olha só. Aqui a gente percebe que até parece, né, ó. As peneiras, né, que peneiravam, o que carregavam aqui nas costas. Então era peso, sempre peso, né, pessoal? Então vamos lá, nós vamos responder na página 15. De acordo com essa fotografia que a gente está vendo, quantas pessoas foram fotografadas? Então contem aí, quantas pessoas? Nós temos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então foram fotografadas 10 pessoas, sendo 2 mulheres adultas, 3 adolescentes e 5 homens adultos. Então essa é a resposta. Então foram fotografados 10 pessoas, sendo 2 mulheres adultas, 3 adolescentes e 5 homens adultos. Tá? Então, 2 mulheres adultas, 3 adolescentes e 5 homens adultos. De acordo com o que você estudou, identifique o tipo de trabalho realizado pelas pessoas fotografadas. Que trabalho que é? Eles são trabalhadores, né, escravizados, então é um trabalho escravo, tá? Que eles trabalhavam na colheita de café. Então vocês vão escrever assim: os fotografados, né, que são as pessoas que foram fotografadas, são indivíduos escravizados que trabalhavam na colheita de café. Então, os fotografados são pessoas escravizadas que trabalhavam na colheita de café. E exercício 2. Em que condições os africanos eram transportados da África para o Brasil? Então vamos lá. A professora vai ditar aí para vocês. Durante a longa viagem da África ao Brasil, voltando, durante a longa viagem da África ao Brasil, os africanos eram transportados nos porões das embarcações. Então, eles eram transportados nos porões das embarcações. Durante esse período,
recebiam pouca e má alimentação. Então, eles eram transportados durante essas viagens feitas da África para o Brasil. Então, os escravizados, eles eram transportados, os africanos, eles eram transportados nos porões dos navios, né, das embarcações, e eles recebiam, durante essa viagem, pouca e má alimentação. Muito, muito má, tá? Então, eles viajavam aí nos porões, que é a parte embaixo, totalmente isolada, né, da parte de cima dos navios. Então, eles eram transportados nos porões e recebiam pouca e má alimentação. E o exercício 3, então, tá assim. Neste caça-palavras, encontre 6 palavras relacionadas às atividades de produção de café. E aí vocês vão registrar aqui, ó. Das palavras encontradas, organize-as de forma que indiquem a sequência de atividades em uma lavoura de café. Então, vocês vão escrever aqui, escrevam aqui já a sequência, e aí sim vocês vão depois procurar as palavrinhas que nós escrevermos aqui, vocês vão procurar no caça-palavras, ok? Vocês podem pintar com lápis de cor, colorido, ou vocês podem marcar com o próprio marca-texto aí no caça-palavras, tá? Então, vamos lá. A sequência de atividades em uma lavoura de café. Qual é a sequência? Desde o plantio. Então, vamos lá. Escrevam aqui embaixo, ó. Plantar, colher, peneirar, transportar, moer e torrar. Então, essa é a sequência de atividades em uma lavoura de café. Vamos de novo? Plantar, colher, peneirar, transportar, moer e torrar. Então, tem aí, né? Então, plantar, colher, peneirar, transportar, moer e torrar. Então, vocês vão escrever nessa sequência. Essa é a sequência correta das atividades em uma lavoura de café. E depois vocês vão encontrar essas palavras no caça-palavras. Então, são 6 palavrinhas. Então, qual é a sequência? Primeiro eles plantavam, depois eles colhiam, depois eles peneiravam, depois eles transportavam, levavam, né, para outro lugar, né, do meio da plantação, eles tiravam de lá e levavam para um galpão, alguma coisa assim, né? Depois eles moíam e depois de moer que eles torravam. Então essa é a sequência, tá, pessoal? Aí dessas atividades, né, feitas na lavoura de café, ok? E aí vocês podem pintar no caça-palavras ou fazer com o próprio marca-texto, certo? E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm lá no caderno atividade de espanhol e caligrafia. Então, nós temos lá de espanhol sobre os dias da semana. Então, los dias de la semana. Então, aí a professora colocou lá 3 perguntinhas. Então, tá lá, contesta. Contesta é responda, tá? Então, que dia es hoy? Então, vocês vão responder. Tomem cuidado, pessoal, respondam de acordo com o dia que você está fazendo a tarefinha, tá? Se vocês estiverem fazendo hoje mesmo, então, que dia es hoy? Hoy es lunes, né? Hoje é segunda-feira. Depois, que dia fui ayer? Ayer fue, então eu quero a resposta completa, tá? Ayer fue domingo. Então, ontem foi domingo. E que dia será amanhã? Amanhã será martes. Então, amanhã será terça-feira. Isso se vocês responderem hoje, tá, pessoal? Então, respondam aí em relação ao dia de hoje, segunda-feira, ok? E depois está pedindo para vocês pesquisarem aí um poeminha sobre o Dia do Soldado. Para quem não sabe, amanhã, dia 25, né, de agosto, é o Dia do Soldado, do nosso soldado aí do Exército, né? Então, vocês vão pesquisar um poeminha do Dia do Soldado e vocês vão escrever no caderno de caligrafia, ok? Pessoal, lembrando, a professora vai dar um recado bem importante. O caderno de caligrafia, a cada 15 dias, vocês trazem o caderno, né, para a professora passar a tarefa e vocês pegam outro caderninho, certo? Só que eu não quero que vocês enviem para mim o caderno de caligrafia, tá? Porque tem alunos enviando o caderno de caligrafia, só que na próxima semana continua a caligrafia. E aí, então, fica sem poder fazer.
Então, não se preocupem, não precisa enviar para mim o caderno de caligrafia e nem cartografia, tá? Vocês vão deixar sempre em casa para fazer tudo o que a professora está pedindo. Depois, no final do bimestre, do quarto bimestre, aí sim a professora vai recolher para corrigir, tá? Mas agora não precisa estar enviando. Nessas trocas de atividades, não precisa enviar mais caderno de caligrafia e nem cartografia, ok? Vocês só vão enviar para a professora os cadernos com as atividades no caderno, tá? Que tá lá escrito. Mas caligrafia e cartografia não precisam mandar, ok? Vocês irão mandar só no final do ano, no final do quarto bimestre. Combinado? Então, beijos para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.